Bom, então bora lá, né? Acabei de gravar um vídeo aqui, vou pra outro logo. Falar de quê? De função modular. Beleza, função modular, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. Função modular lembra da gente o quê? Módulo. Mas o que que é um módulo? Módulo é um valor absoluto. E a gente representa esse módulo, esse tal de módulo, como esses dois tracinhos aqui na vertical. Tá vendo aqui o módulo de x? Esses dois tracinhos aqui na vertical significa que esse x aqui tem módulo, tá? E o que que o módulo, ele vai, qual é uma propriedade no módulo? É isso aqui que tá em verde, ó. O módulo de x vai ser igual a x se x for maior ou igual a zero. E o módulo de x vai ser igual a menos x se x for menor do que zero. Eu vou explicar para vocês como que funciona essa propriedade aqui, ó. Se ligue. Por exemplo, o módulo de 5 é igual a 5, beleza? E o módulo de menos 5 também é igual a 5. Porque o que o módulo faz para mim? O módulo ele me indica que, independente de ser um número positivo ou negativo, ele vai resultar sempre em um número maior do que zero. O resultado é um número maior do que zero. É um número positivo. Então aqui, ó, quando esse x aqui de dentro ele é positivo, o meu x como resultado também é positivo. Olha o que acontece aqui, ó, x positivo, x positivo. Só que quando esse x aqui de dentro ele é negativo, o meu resultado é o menos o valor de x, que no caso é menos 5. Se ligou? Então aqui, ó, x menos x. Menos 5 não é menor do que zero. Então o resultado aqui do módulo, né? O resultado disso aqui vai ser o quê? Menos o valor de x, que é menos 5. E é por isso que ele fica positivo aqui, ó. Se ligou? Então é por esse motivo. Um valor em módulo, ele sempre vai me indicar que o resultado disso aí vai ser um número maior do que zero. É um valor positivo. E isso a gente pode simbolizar, então, né? O módulo ele vai me simbolizar e o quê? A distância entre dois pontos. Olha aqui para o lado, para a direita aqui. A distância de A para B é a mesma de B para A, independente de qual seja meu ponto final ou meu ponto inicial. Ele até escreve aqui, ó. Olha aqui. Que AB é igual a menos B, tem o módulo de A menos B, que é igual ao módulo de B menos A. Então eu vou supor aqui, ó, que A seja 2. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui. A seja 2 e B seja 5. Vou supor que essa situação. Se eu fizer aqui a distância de um para o outro, bora comprovar aqui que isso aqui vai dar igual, ó. Vou fazer aqui de A menos B. A é 2, B é 5. Então vai ficar 2 menos 5. Isso aqui vai dar o módulo de quê? 2 menos 5 dá menos 3. Módulo de menos 3 dá 3, né? Então pronto. Dá 3 o primeiro caso. Eu vou fazer o inverso agora. Eu fiz de A para B, eu vou fazer de B para A. Então eu vou pegar aqui, ó, módulo de, né, o valor de B aqui, ó, que é 5, menos A, que é 2. 5 menos 2 dá módulo de 3. E módulo de 3 também dá 3. Então aqui, ó, perceba o seguinte, independente de qual seja meu ponto de partida, se eu estou partindo do A ou se eu estou partindo do B, a distância de um para o outro vai ser um valor positivo. Ou seja, é por isso que a gente simboliza o módulo como sendo a distância entre dois pontos. Nesse caso aqui, a gente simbolizou através da distância de A e B, né, do ponto A e B. A gente pega essa distância de dois pontos, é a definição de um módulo, tá? Porque vai ser um valor sempre positivo. É beleza isso aqui. Então bora aqui, ó, aproveitar já ir para as propriedades, tá? As propriedades do módulo. A primeira é a que eu já falei para vocês. O valor do módulo de x vai ser um valor maior ou igual a zero, porque todo valor em módulo ele vai resultar em um valor positivo. Então se aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui. Olha aqui. Menos 5 resulta em um número positivo. 5 resulta em um número positivo. Independente de qual seja o número aqui dentro do módulo, vai resultar em um valor positivo, maior ou igual a zero. Essa primeira propriedade a gente já observou ali. Qual é a segunda? O módulo de x é igual a zero se, e somente se, x é igual a zero. Ó, lógica, né? Como é que isso aqui vai dar zero se x for igual a zero? Então, olha aqui para o lado. Para que o módulo de x seja igual a zero, x tem que ser zero, porque vai ficar o quê? O módulo de zero, que isso aqui é igual a zero. Não é verdade? Então, para isso aqui ser zero, x tem que ser zero. Ok. Vou para de baixo aqui agora. É bem tranquilo.
As propriedades só vai mostrar aí pra gente algumas situações. Vou aí pra de baixo. X, né? O módulo de x vezes o módulo de y é igual a o módulo de x vezes y. Vou supor aqui, ó, que x seja menos 2 e y seja 3. Pronto. Menos 2 e 3. Vou fazer isso aqui ó, só para vocês observarem que é verídico o que acontece. O módulo de x é quem? X é menos 2. Então vai ficar o quê? O módulo de menos 2 vezes o módulo de y, que é 3. Isso aqui é igual ao módulo de menos 2 vezes 3. Eita, minha garganta hoje tá ótima. Então bora lá. Módulo de menos 2 é 2 positivo. Então vai ficar 2 vezes módulo de 3, que é 3. Isso aqui vai ser igual ao módulo de menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então é o módulo de menos 6. Aqui, 2 vezes 3 dá 6. E módulo de menos 6 a gente viu que vai dar um valor o quê? Positivo. Então é 6 positivo. E o que que você observa? Que realmente é verdade, ó. Essa propriedade aqui ela é verídica. Ou seja, o módulo de x vezes o módulo de y é a mesma coisa que o módulo de x vezes y. Para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. E a de baixo, ó, logo de baixo aqui, o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Ou seja, da mesma forma, é só você ir aplicando as propriedades. Se você colocar em um valor numérico, você vai observar que isso aqui é verídico e acontece da mesma forma. Então é só ir substituindo. Nessa 5 e nessa 6 aqui, por exemplo, vou apagar aqui só para demonstrar também. Vou fazer só a 5 e a 6 vocês fazem. A 5 aqui, eu vou assumir que x vale, sei lá, menos 5 e que y vale 1. Pronto. Vou substituir aqui nesse caso, ó. X mais y, né? Módulo de x mais y. X é menos 5, y é 1. Então, bora lá. Isso aqui tem que ser menor ou igual ao módulo de x, que é menos 5, mais o módulo de y, que é 1. Menos 1 mais... menos 5 mais 1 dá menos 4. Módulo de menos 4 tem que ser menor ou igual. Módulo de 5 é 5, módulo de 1 é 1. Módulo de menos 4 é 4 positivo, menor ou igual que 5 mais 1 dá 6. Então, nesse caso aqui, o que a gente encontrou é o seguinte: 4 é menor do que 6. Então, a gente vai encontrando aí essas propriedades, porque ele está me dizendo ó, que isso aqui é menor ou igual. Nesse caso aqui, o que a gente encontrou aqui foi menor. Mas pode ser que em alguma situação, para determinados valores de x e de y, seja igual. Mas quando x é menos 5 e y é 1, nesse caso aqui, a gente encontrou um valor menor, né? Que 4 é menor do que 6. Se você aplicar aqui na de baixo, a de baixo já muda um pouco, tá vendo que a diferença aqui dos dois é maior ou igual. Se colocar um valor aí, você também vai encontrar da mesma forma e vai aplicar propriedades. Ou seja, a propriedade não tem muita dúvida, né? É só ir vendo aí o que acontece nas propriedades, se quiser entender melhor, colocando valores numéricos como a gente fez aqui, ó. Tá admitindo alguns valores e substituindo. Então, aqui tranquilo. E agora a gente vai para o que a gente chama de função modular. É o assunto desse vídeo, né? Primeiramente, o que é função modular remete a gente, que eu falei lá no início, módulo. É uma função que está entre módulo. Primeira coisa que é muito importante falar. Esse x aí dentro do módulo é módulo de x. F de x é igual a módulo de x. É importante a gente saber que esse x aí, ele nem sempre vai ser um número. Ah, o módulo de 5 é 5. O módulo de menos 2 é 2 positivo, beleza. Só que esse x aí, ele nem sempre vai ser um número. Ele pode ser uma expressão algébrica, seja ela do primeiro grau, do segundo grau, né? Então nem sempre vai ser um número isso daí. É muito importante a gente saber, porque às vezes a gente não se prende a isso. Ou melhor, a gente se prende a isso e, né, e não entende o resto das coisas. Mas pode ser uma expressão, sim. Não necessariamente é um número, tá?
E como que é o gráfico dessa função modular? Presta atenção aqui nesse caso. Eu tenho aqui uma reta. Tá? Uma reta aqui, ó. Sem uma reta é uma função do primeiro grau, tá vendo? E aí, o que que eu fiz com essa reta? Toda a minha parte negativa, né? Essa parte... Eita, minha garganta. Hoje tá ótimo. Mas se ligue, ó. Daqui pra lá é quando o meu gráfico ela tem essa imagem aqui negativa. Então eu vou fazer todo o espelhamento dele para a parte positiva. E é daí que eu fico com a função modular. Tá? A função modular ela vai ser, na verdade, isso aqui, ó. Esse e esse. Tá? Porque vai ser toda a parte positiva, certo? Eu vou usar o GeoGebra. Na verdade, antes de eu ir para o GeoGebra, se você não lembra como é que faz o gráfico da função do primeiro grau, o gráfico da função do segundo grau, eu vou deixar aqui no card, 2 vídeos. E aí você até pula logo para a parte do gráfico, né? Se você não quiser assistir o vídeo todo. Mas pra pelo menos você saber fazer o gráfico, pra gente não perder muito tempo aqui, já que tem outros 2 vídeos explicando. Vou pro GeoGebra agora para já adiantar nosso processo e ele me dar as funções prontinhas para facilitar nosso trabalho. Então eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu não vou nem começar com o módulo ainda. Eu vou chamar uma função f de x que seja igual a x. Uma função do primeiro grau comum. Deixa eu beber um pouquinho de água para minha garganta. Beleza. Estou chamando aqui essa função f de x igual a x, uma função do primeiro grau comum. Quando eu aplico o módulo dessa função, eu vou chamar aqui, ó, m, é uma função m de x, né, de módulo. Módulo de x. Olha o que vai acontecer com a minha função. Foi exatamente o que a gente fez lá. Eu tenho essa minha função comum, essa função do primeiro grau, essa parte verdinha aqui. E aí, quando eu aplico o módulo a essa função, toda essa minha parte negativa, essa parte verde negativa aqui, ela é espelhada para a parte positiva. Ou seja, ela vai para cima, né? Basicamente isso. Vou pegar toda essa parte negativa e trazer para cima, fazer o espelhamento. E aí eu fico com a minha função modular m de x que eu chamei aqui, né? Que é igual ao módulo de x, tá vendo? É isso aqui, ó. A minha função modular, tá? Vou falar com vocês agora em relação a duas outras coisas, que são os valores que a gente pode ter dentro ou fora do meu módulo. Eu vou explicar por parte. Primeiro eu só vou tracejar isso aqui para não atrapalhar. Bora lá. Primeira coisa. Eu vou colocar aqui uma função que eu vou chamar a função k de x igual a x mais 2. Olha o que vai acontecer. Ó, criei uma função aqui. Eu adicionei um valor dentro do módulo. Se ligue, eu não tinha módulo de x, agora eu tenho um módulo de x mais 2. Perceba o seguinte, quando eu tenho um valor aqui somado dentro do módulo, eu vou transladar a minha função. Mateus, o que é transladar? Transladar, basicamente, é você pegar a sua função, que essa aqui não era a minha função original, a função da origem. Vou pegar ela e vou trocar de posição, vou colocar ela em algum outro canto. Só deslocar ela para cima, para baixo, para o lado, para o outro. E é isso que eu fiz. Eu peguei essa mesma função aqui, eu desloquei 2 unidades para a esquerda. Matheus, mas como é que você sabe que você deslocou 2 unidades se você não tivesse olhando no gráfico? Olha aqui para cima, não disse que é o módulo de x mais 2? Esse mais 2 aqui, ele vai me indicar isso. Ele vai me indicar que eu vou transladar a minha função no eixo do x, no eixo horizontal, lembra disso, no sentido contrário do sinal. Então aqui, ó, aqui não é módulo de x mais 2, então vou deslocar essa função no sentido contrário, né? Mais 2, então vou deslocar para o sentido do menos 2. Vou colocar outra função aqui para você ver, ó. Vou chamar de h de x. H de x é igual ao módulo de x e dessa vez eu vou botar ali menos 2. Olha o que vai acontecer. Menos 2. Olha aqui, deixa eu mudar até de cor. Ele deslocou aqui na x menos 2, ele deslocou para o sentido positivo, para o sentido do mais 2. Ou seja, esse número aqui dentro do módulo, ele vai me indicar que eu vou transladar minha função no eixo x no sentido contrário do sinal. Então aqui, x mais 2, vou deslocar no sentido negativo. X menos 2, vou deslocar no sentido positivo. Isso tudo no eixo do x. Beleza? Lembra disso.
Mas, Matheus, beleza. Você está me dizendo aqui que eu tenho como deslocar o meu gráfico no eixo do x quando eu tenho valores somados ou subtraídos aqui dentro do módulo. E quando eu tiver um valor fora do módulo, o que que vai acontecer? Vou tirar essas duas funções aqui para não preencher muito e ficar bagunçado. E vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Vou chamar a função, sei lá, u de x. Já não tem nem mais letra para botar daqui a pouco. U de x é igual... Ó, aqui eu tenho aqui minha função original, tá vendo? Módulo de x. E agora eu vou colocar um valor somado com essa função fora do módulo. Então eu vou colocar aqui o mais 2 fora do módulo. Se ligue, ó. Olha aí o que aconteceu. Transladei a minha função? Transladei, porque eu mudei de posição. Só que dessa vez eu transladei no eixo do y. Ah, Matheus, então, ó. Quando eu tenho um valor dentro do módulo, eu vou transladar no eixo do x. Beleza. Quando eu tenho um valor fora do módulo, eu vou transladar no eixo do y. No eixo do y, ele segue o sinal. Então perceba o seguinte, ó. Eu tenho aqui módulo de x mais 2, ele subiu, tá vendo? Veio aqui para mais 2. Se eu tivesse aqui, por exemplo, sei lá, z de x, chama aqui a função z de x, módulo de x menos 2, ele vai descer? É, olha aí, esse acinzentado. Módulo de x menos 2, ele para aqui no menos 2 mesmo, ó. Então, quando eu tenho um valor fora do módulo, ele segue o sinal, tá? Aqui era mais 2, ele subiu, tá vendo? Para o mais 2 aqui. E esse cinza que era menos 2, ele veio para o menos 2 aqui embaixo, tá? Então, lembra disso. Quando eu tenho um valor dentro do módulo, vou transladar no eixo horizontal no sentido contrário do sinal. E quando eu tenho um valor fora do módulo, eu vou transladar no eixo vertical, que é o eixo do y, no sentido do sinal, tá? O sentido permanece. E se você tiver os dois ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Vou transladar um e transladar para o outro lado. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui esse x. Vou excluir tudo, só para vocês se ligarem, ó. Vou pegar esse x mais 2 dentro do módulo, beleza? E esse módulo de x mais 2 aqui fora do módulo. Pronto, tá? Aí eu vou pegar o de baixo, pra ficar... Não, vou pegar o de cima mesmo. Pronto. Eu tenho aqui, esse laranjinha, né? Que é o módulo de x mais 2. E eu tenho esse roxinho aqui, que é o módulo de x mais 2 fora do módulo, tá? Se eu integrar esses dois ao mesmo tempo, olha o que vai acontecer, ó. Vou botar aqui uma função, sei lá, p de x. Eu tô nomeando p de x pra gente ter várias funções, mas isso aí não importa muito não, tá? Vou botar aqui o módulo de x mais 2 e o mais 2 fora também. Olha o que aconteceu agora. Eu transladei ele duas vezes. Vou deixar só ele aqui agora pra gente observar, ó. Módulo de x mais 2. Só aqui dentro do módulo. Não é mais 2 aqui, então vou transladar no sentido contrário do x. 0, vem aí, cadê o ponto? O ponto, vou formar um ponto. Ele vai parar aqui no x ou no ponto do menos 2. Beleza? Fazer aqui um ponto. Um ponto do menos 2. E no ponto do y, cadê o y? Ele vai parar no ponto 2 aqui, ó. Tá vendo? Cadê? No ponto 2. Então, quando a gente ligar aqui como um par ordenado normal, ele vai ficar aqui, ó. Nesse ponto que ele tá vendo? Nesse ponto C. Ops, esse ponto D aí não existe, não. Ele vai parar aí nesse ponto C normal. E aí você vai fazer uma translação dos dois ao mesmo tempo, tá? Então, de uma maneira, para ficar algo mais visual, vou até escrever aqui agora para vocês, ó. Vou chamar aqui minha função f de x. E eu vou dizer que vai ser o módulo de x mais um valor m, tá? Um valor m mais um valor n. Só para a gente escrever e relembrar o que eu acabei de falar. Bora lá. Lembra, o valor dentro do módulo que está somando, ele vai me indicar a translação no eixo x. Ótimo. No eixo x. E o valor que está fora do módulo, ele vai me indicar a translação no eixo
y. Beleza. Essa translação no eixo y, no eixo x, ela vai ser no sentido contrário ou no mesmo sentido do sinal? No sentido contrário. Sentido contrário do sinal, tá? No x é no sentido contrário. E no y permanece o sentido do sinal, né? Ou seja, ele segue o sentido do sinal. Então isso aqui é só para deixar algo mais visual para vocês, mas é exatamente o que eu mostrei lá no GeoGebra, beleza? Então aqui tá tranquilo, não tem nenhuma dúvida. É questão de gráfico e é basicamente isso aqui. Se você tiver uma questão ó, de segundo grau, eu vou até excluir algumas coisas. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, tá? Só para ter alguns exemplos mesmo. Se você tem uma equação ou uma função do segundo grau, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou colocar aqui, sei lá, a função... Nem é modular. Vou botar aqui uma função, sei lá, x ao quadrado mais 4x menos 2. Será que funciona? Aí, funciona. Pronto. Tenho aqui a minha função. Isso aqui é uma função modular? Não. Isso aqui é uma função quadrática, normal. Função do segundo grau, tá? Se eu aplicar o módulo nessa função aqui, o que que vai me acontecer? Eu vou observar duas coisas. Eu vou desenhar minha função normal, quadrática normal. E perceba ó, que desse ponto, entre esses dois pontos aqui, A e B, os valores da minha função são valores negativos. Tá vendo que ela desce aqui, ó? Quando eu aplicar o módulo, olha o que vai acontecer com essa função. Vou botar aqui. Agora eu vou aplicar essa função em módulo. Então eu vou botar aqui o módulo da mesma função, x ao quadrado mais 4x menos 2. Olha o que vai acontecer. Se ligou? Fiz o espelhamento. Deixa eu beber um pouquinho mais de água para minha garganta. Fiz o espelhamento aqui. Tá? Perceba que o ponto máximo dessa função vai de quê? De 0 a 6, né? Aqui, ó, se a gente pegar 0 a 6, e a de cá vai de 0 a menos 6. Mas lembra que quando a gente falou de distância entre pontos, o valor em módulo é sempre positivo? Então aqui é um espelhamento mesmo, ó. A distância da origem para esse ponto C aqui, ó, né? No sentido Y, é 6 unidades. E daqui para baixo também são 6 unidades, ou seja, é literalmente um espelhamento. É isso aí o que a função modular vai fazer. Do segundo grau, é dessa forma também, do mesmo jeito. Faz a função normalzinha. Depois que faz a função, faz o espelhamento bonitinho e encontra a função modular. Tá bom? No gráfico. Então não tem mistério, é dessa forma mesmo. Agora, o que a gente vai ver? Ah, a equação modular. A gente já viu o gráfico, a gente já viu o módulo. Bora ver então a equação modular. O que a gente vai precisar lembrar aqui agora? Eu vou até pegar aqui, ó, só pra gente dar uma relembrada. Eu disse que o módulo de x, o módulo de x vai ser igual a x positivo, se x for maior que zero, maior ou igual a zero, e x, o módulo de x vai ser igual a menos x se x for menor que zero. Na equação modular, a gente vai usar esse conceito aqui, tá? Eu só mudei de letra aqui, eu botei um valor v, só para não deixar a gente tão limitado. Então, ó, o módulo de x vai ser igual a um valor v comum. Então x vai ser igual a v ou x vai ser igual a menos v, que é exatamente essa propriedade aqui que a gente viu de verde, ó. Só que nesse caso ele está usando tudo x, né? O módulo de x é igual a x, o módulo de x é igual a menos x. Aqui eu estou dizendo que é v, um valor v qualquer. Então, quando a gente for resolver aí, você vai perceber que eu tenho duas opções. Ou x é igual ao meu valor v, ou x é igual a menos o valor v. Então perceba comigo o seguinte, vou aqui fazer um exemplo pra gente aqui embaixo, ó. Módulo de x é igual a 4. Seguindo essa propriedade, eu sei que x é igual ao valor. Então a primeira solução que eu tenho aqui, x, quem é o valor nesse caso? 4. Então x é igual a 4. Mas eu também tenho essa outra opção aqui, de x ser igual ao menos o valor. O valor não é 4? Então, menos 4 vai ficar aqui, ó, menos 4. Então, o conjunto solução dessa equação aqui é menos 4 e 4. Professor, será que está certo isso aqui? Bora comprovar? Módulo de 4
Dá 4? Dá. 4 é positivo. E módulo de menos 4? Também dá 4, ou seja, eu tenho duas soluções, tá vendo? Que foi o que a gente encontrou aqui, ó. Tanto menos 4 quanto 4 resulta em 4, né? Porque tá em módulo. Ah, então é de boa, tranquilo. Então faz a letra B aí pra mim. Pausa o vídeo e tenta fazer a letra B. Módulo de x é igual a 15. Seguindo a mesma propriedade, eu sei o seguinte. Que x tem que ser igual a 15 ou x tem que ser igual a menos 15. E como está em módulo, ó, quando eu substituir aqui por 15, módulo de 15 é 15 e módulo de menos 15 também é 15 positivo. Então, o meu conjunto solução disso aqui vai ser menos 15 e 15. Tranquilo, né? Beleza. Olha essa letra C e essa letra D aqui para mim agora. Meu Deus, já começou a complicar. Não, a mesma coisa. Você vai seguir a mesma lógica dessa propriedade que a gente aprendeu aqui, ó. Não é que x é igual ao valor ou x é igual a menos o valor? Então bora lá. X nesse caso é isso aqui tudo. É minha parcela inteira. Lembra que eu falei que x nem sempre vai ser um valor só, pode ser uma expressão algébrica? Então x vai ser na verdade tudo que está dentro do módulo, tá? De uma forma genérica aqui, tudo que está dentro do módulo vai ser meu x. Então eu vou dizer aqui, ó, que x menos 2 tem que ser igual ao valor. Quem é o valor? 6. E qual é a outra opção? X menos 2 tem que ser menos o valor, ou seja, menos 6. Agora é só resolver uma equação comum, ó. Esse 2 negativo passa positivo para lá. Então x é igual a 8. E no outro caso, positivo passa negativo para lá. Aí vai ficar menos 6 mais 2, que dá menos 4. Então qual é a minha solução para essa equação aqui? X é menos 4 ou 8. Beleza? Substituindo aqui só para a gente ver se tá certo, ó. Quando x é menos 4, vai ficar como? Menos 4, né? X é menos 4. Menos 2. Isso aqui dá menos 6. O módulo de menos 6 é quanto? 6 positivo, então tá certo. Deu 6. O menos 4 funcionou. Vou fazer com 8 agora. X sendo 8. 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6 positivo. O módulo de 6 positivo é 6 mesmo. Então funcionou, tá vendo? Com os dois resultados aqui, ó, a gente consegue, admitindo tanto menos 4 como 8, a gente encontra 6 como resultado, tá? A letra D, tranquila também, da mesma forma. Só tem que prestar atenção em uma coisa. Perceba que depois da igualdade eu tenho uma expressão. Então, olha esse detalhe aqui, ó. Eu sei que a minha expressão aqui, né, 3x menos 2, vai ser igual ao valor positivo, ou seja, não vou mexer em nada. É a primeira opção, né? Ao valor positivo. E a outra opção é o valor negativo. Só que quando eu faço isso aqui, ó, 3x menos 2 igual ao valor negativo, eu tenho que lembrar que eu tenho que multiplicar essa parcela inteira. Então ela vem para mim entre parênteses. Tá? Vou fazer aqui agora uma equação normal. Esse x positivo passa para lá negativo. Então vai ficar o quê? 2x. Né? Que vai ficar o quê? 3x menos 1x dá 2x. Esse menos 2 passa para lá positivo. Vai ficar 2 menos 1, 1. Então x é igual a 1 meio. Né? 1 meio. Resolvendo a outra aqui agora. 3x menos 2. Fazendo a distributiva do sinal aí, ó. Esse x aqui é positivo, fica negativo. Menos com mais, né? E esse 1 que é negativo vai ficar menos com menos. Mais 1. Beleza. Menos x passa para lá positivo. 4x. Menos 2 a menos 2 passa para lá positivo. Dá 2 mais 3. Ou, 2 mais 3, ó. 2 mais 1, 3. 4 tá multiplicando, desce dividindo, então dá 3 quartos. Então qual é a minha solução aqui nesse caso? X é 1 meio e x é 3 quartos, não tem mistério. A equação modular, galera, é isso aqui. Você só tem que lembrar que o seu valor de x ele pode ser tanto igual ao valor positivo como igual ao valor negativo. É só lembrar disso, tá?
que aí você iguala e aplica essa propriedade aqui. Então, puxando um gancho, que é algo bem simples, você já tem com a memória fresca, eu já vou falar de inequação modular. Misericórdia. É tão tranquilo quanto, tá? Isso aqui, ó, a gente acabou de aprender, tá? Que é a equação modular. Eu só botei aqui para efeito comparativo. Quais são as propriedades da inequação modular, Matheus? Quando o módulo de x ele é maior do que o meu valor v, eu tenho que x vai ser maior do que v ou x vai ser menor do que menos v. Tá? E quando ele é menor, o módulo de x é menor do que v, x vai ser menor do que v ou x vai ser maior do que menos v. Ou seja, é o contrário, né? Ou seja, é só gravar assim, ó. Maior é maior, menor. E o menor vai ser menor, maior. Vocês não entenderam nada, mas é só lembrar aqui da ordenzinha, ó. Quando tá maior aqui, vem maior de novo, aí depois vem menor. Quando tá menor aqui, aí vem menor de novo e depois vem maior. É só para vocês tentarem lembrar aí, mas vocês lembram do jeito que você quiser, desde que aplique a propriedade. Não tem segredo, é só aplicar a propriedade mesmo, tá? Então, bora observar aqui, ó. Nesse caso da letra A, eu tenho que módulo de 2x menos 3 é maior do que 5. Se é maior do que 5, eu vou usar essa propriedade ou essa daqui. A de cima, né? Porque o módulo de x maior do que um valor, ou seja, vou aplicar aqui, ó. X maior do que v, ou seja, 2x menos 3 maior do que 5. E qual é a outra opção possível? 2x menos 3 menor do que menos 5. Tá? Resolvendo a equação normal agora. Equação não, né? Inequação. 2x, esse 3 passa para lá positivo, vai ficar 8. 5 mais 3, né? 2 multiplicando, desce dividindo. 8 dividido por 2, 4. Então x tem que ser maior que 4. O outro agora. 2x, esse menos 3 passa para lá positivo. Aí vai ficar menos 5 mais 3 dá menos 2, né? Menos 2. X, portanto, tem que ser menor do que menos 1. Então eu tenho aqui, ó, duas inequações, tá? O que eu vou precisar agora lembrar, Matheus? Eu vou precisar lembrar, professor, de um negócio chamado intervalos. Lembra de intervalos? Provavelmente já viram intervalos. E vocês vão precisar lembrar o seguinte. A minha bolinha do intervalo ela é aberta quando eu tenho valores maior ou menor que algum valor. Ela só fica fechada quando é um valor maior ou igual e menor ou igual, tá? Então, bora fazendo aqui, no decorrer vocês vão lembrando aí, caso tenha esquecido, ó. Qual é o conjunto de solução dessa inequação aqui? X tem que ser menor que menos 1. Menos 1 tá onde? Menos 1 tá aqui, ó, eu acho. Menos 1 tá aqui mais ou menos. Pronto, menos 1. Tem que ser menor que menos 1, então tá pra cá, ó. Menos 1 tá pra cá, menor que menos 1. Beleza. Uma solução já foi, né? X tem que ser menor que menos 1. E x tem que ser maior que 4. Então tá aqui, ó. 1, menos 1, né? 0, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, 4. Se x tem que ser maior que 4, tá pra lá. Bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque é menor que menos 1 e maior que 4. Se fosse, por exemplo, menor ou igual a menos 1, aí a gente fechava aqui, ó, a bolinha. Tá? Mas como só é menor, não é igual, aí fica aberta. Ou seja, o meu conjunto de solução da primeira inequação é isso aqui. X é menor que menos 1 e x é maior do que 4. Nenhum mistério, né? Deixa eu ver se tá gravando normal. Tranquilo. Talvez até tenha estourado o áudio um pouquinho aí, mania de ficar falando perto do microfone demais. Então, tranquilo isso daqui, né? Não tem mistério. Então, já vou aqui, ó, pro de baixo. Fazer aqui o de baixo. Ops. Fazer o de baixo. O módulo de x mais 2 tem que ser menor que 1. Bom, a gente já viu o seguinte. Vou observar primeiramente o que que meu sinal está me indicando. Aqui a gente viu que era maior, aqui agora é menor. Então, olha lá minha propriedade, o que que eu vou fazer, ó. Não é menor? Então, eu vou pegar aqui, ó, módulo de x menor do que o valor.
Eu vou pegar aqui. X mais 2 tem que ser menor que o valor V, que é 1. E a outra possibilidade é x mais 2 maior do que o valor V, ou melhor, maior do que o valor menos V. Se é V, se é 1 aqui, vai ficar menos 1, né? Pronto. Resolvendo a inequação normal agora. X tem que ser menor. Esse 2 passa para lá negativo. Vai ficar o quê? Menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Ó, coincidiu aqui também. E o outro, x mais... esse 2 aqui vai lá é negativo, né? Então vai ficar x maior do que menos 3. Ó, essa letra B aqui, eu trouxe até aqui, deixei até separado, coloquei separado aqui para ficar de uma maneira mais didática. Vou fazer mais detalhada ela, porque a gente vai precisar relembrar de novo de algumas coisas de intervalo. Se ligue, ó. A gente encontrou aqui dois intervalos, né? Porque a gente viu que tem duas opções aqui de x. Um com x, né? O valor positivo, outro com valor negativo. E aí a gente encontrou que x tem que ser menor do que menos 1, é um valor, e x tem que ser maior do que menos 3. Quando eu passar isso para o intervalo, eu vou ter que fazer algumas análises. Aí é isso que eu vou fazer aqui agora com vocês. Ó, presta atenção. Vou pegar só o primeiro aqui. Esse eu vou botar de azul. Esse daqui. Tá? X tem que ser menor do que menos 1. Então, menos 1 tá onde? Aqui tem menos 3, né? Menos 3, menos 2, menos 1 tá aqui. Vou separar um pouquinho mais para ficar mais visível. Menos 3, menos 2, menos 1 aqui. Pronto. Bolinha aberta no menos 1. Ele tá me dizendo que tem que ser menor do que menos 1, ou seja, é para cá, ó. Tá? Esse primeiro intervalo é todo para cá. O x ele é menor do que menos 1. Então eu vou para a esquerda. Se fosse para a direita é porque era maior, tá? Porque aqui é o que? Vem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então os valores da direita são os valores maiores. Como ele quer os valores menores que menos 1, então vinham para a esquerda, né? E o outro intervalo que a gente achou foi qual? X maior do que menos 3. Beleza, menos 1 tá aqui. Aí vem, ó. Menos 1 aqui, aí vem menos 2, menos 3 aqui. Aberto também. Só que dessa vez é maior. Ou seja, não é maior do que menos 3, então agora eu vou para a direita. E ó, esse meu intervalo, ele é para lá. E o que acontece agora? X tem que ser menor do que menos 1 e x tem que ser maior do que menos 3. Quando eu for dar o conjunto solução dessa equação aqui, ou melhor, dessa inequação, eu vou ter que pegar a interseção desses dois resultados que a gente encontrou. O que é interseção, professor? São os valores comuns tanto no de cima quanto no de baixo. O que é comum nos dois é essa parte aqui, ó. Se ligue, vou até fazer uma retinha aqui para vocês visualizarem. O que é comum é toda essa parte do meio aqui, ó. Essa parte do meio tem tanto no de cima quanto no de baixo. Se eu pegar essa parte da esquerda, só tem no de cima. Se eu pego essa parte da direita, só tem no de baixo. Então, essa parte do meio aqui é a parte que tem nos dois. Então, o que vai ser o meu conjunto solução nesse caso? Vai ser aberto em menos 3, aberto em menos 1, e a solução vai ser os valores que estão entre eles dois, ó, porque é a interseção. X tem que ser menor do que menos 1. É menor do que menos 1? É. Tá vendo? Menor do que menos 1. E é maior do que menos 3? Também. Menos 3 está aqui, são os valores maiores que menos 3 e menores do que menos 1. Então, x pertence ao conjunto dos números reais aqui, ó, só para vocês se ligarem. Tal que x é maior do que menos 3 e menor do que menos 1. Isso aqui é o meu conjunto solução dessa equação. Beleza? Então vai ter que relembrar algumas coisas aí de conjuntos mesmo. O tempo todo a gente vai estar usando isso. E depois que a gente encontra esses dois intervalos, a gente faz a interseção entre eles e acha o conjunto de solução. E aí eu vou para a última parte desse assunto, que é a parte de domínio de funções modulares, tá? Já vou até consertar isso aqui, ó. Porque aqui tinha um errinho diferente. Beleza, bora lá.
Como é que eu vou saber o domínio de funções modulares? Primeiramente, o que é um domínio? O domínio são os valores de x para que a minha função exista, para que a minha função seja verdadeira. É isso que eu vou determinar. O domínio de uma função é isso. São os valores de x que determinam que a minha função seja verdadeira, né? Ela exista. Então, bora lá. Quando eu trato de denominador, tá? Eu tenho uma função com denominador aqui, eu sei uma coisa. O meu denominador, ele não pode ser zero. Ué, professor, por que o denominador não pode ser zero? Isso, galera, é uma indeterminação matemática. Tá? O denominador na matemática nunca pode ser zero. Então, esse daí vai ser a sua primeira noção de domínio. Perceba aqui, ó, que a gente vai cair numa equação modular. Por quê? Se eu estou dizendo para você que o denominador tem que ser diferente de zero, significa que isso aqui tem que ser diferente de zero. Concorda comigo? Significa que isso aqui tem que ser diferente de zero. Significa que isso aqui tem que ser diferente de zero. Ué, professor, mas esse terceiro exemplo aqui tem uma equação modular em cima. Para mim, pouco importa. Em cima não tem problema nenhum. O que eu tenho que prestar atenção é no denominador. Esse denominador aqui ele não pode ser zero. Em nenhum dos casos. Tá? O denominador nunca pode ser zero. Então vou cair na equação modular aqui, ó. Se ligue. Eu não sei que isso aqui tem que ser diferente de zero. Ou seja, o módulo de x mais 2 tem que ser diferente de zero. Vou resolver novamente. Módulo de x, passa esse 2 para o outro lado. Negativo. Menos 2. Módulo de x tem que ser diferente de menos 2. Bom, pelas propriedades que a gente observou lá em cima, lembra para mim, módulo de x ele sempre vai resultar em um número positivo. Então, independente do valor de x aqui, sempre vai ser um número positivo. Então, nesse caso aqui, x, ele pertence ao conjunto dos números reais. É qualquer valor. Porque pensa comigo, se eu coloco aqui x igual a 2, vai ficar módulo de 2 que é 2, mais 2, 4. Se eu coloco menos 2, por exemplo, módulo de menos 2 é 2 positivo, 2 mais 2, 4. Para qualquer valor que eu coloque aqui, sempre vai dar um valor positivo. Então, nesse caso aqui, o meu denominador, o domínio dessa função aqui é o conjunto dos números reais. Conseguiu identificar o porquê disso? Se você não conseguiu, pausa e visualiza. Tá? Nesse caso aqui, eu não tenho como fazer o meu denominador ser zero. Porque independente do valor aqui, ó, de módulo de x, sempre vai ser um valor positivo. Então sempre vai somar com esse mais 2 aqui do lado. Não acontece o mesmo na função do lado. Olha aqui do lado para você ver o que vai acontecer agora, ó. Ops. Módulo de x tem que ser, ou módulo de x menos 6 tem que ser diferente de zero. Olha o que vai acontecer pra gente agora. Módulo de x tem que ser diferente de 6. Né? A gente viu que para resolver essa função aqui, a gente tem dois valores. Ou o módulo de x tem que ser diferente de 6, ou o módulo de x tem que ser diferente de menos 6. Né? Módulo não, o x, desculpa. X tem que ser diferente de 6, ou x tem que ser diferente de menos 6. Por que isso? Eu vou substituir lá, olha aqui em cima. Ó. Substituindo por 6. Se x for 6, observa. Módulo de 6 é 6. Aí vai ficar 6 menos 6, 0. Não pode. O denominador não pode dar 0, então já vi que não pode ser 6. E se for menos 6, módulo de menos 6 dá 6 positivo também. Aí vai ficar 6 menos 6, 0, também não pode. Denominador 0 não pode. Então a gente já viu que o domínio dessa segunda função aqui vai ser o quê? X pertence ao conjunto dos números reais. Tá o quê? X é diferente de 6 ou x é diferente de menos 6. Diferente de menos 6. Esse aqui é o conjunto solução. Tá? Indo para do lado agora. Eu sei que isso aqui tem que dar diferente de zero. Galera, é só lembrar disso. Se tá no denominador, lembra que o denominador não pode dar zero. Tem que ser diferente de zero, é só lembrar disso. X menos 2 tem que ser diferente de zero. Passa esse 2 pro outro lado positivo, ou seja, x diferente de 2. Faz o teste aí pra tu ver, ó. Vou pegar esse 2 e colocar aqui dentro. Vai ficar módulo de 2 menos 2, que é o módulo de zero. Módulo de zero, lembra da propriedade? Propriedade, eita, quase não sai. Módulo de 0 é 0.
Zero tá no denominador aqui, então vai ficar essa equação aqui de cima sobre zero. E a gente já viu que não pode ter zero no denominador. Tá? Então tem que ser diferente de 2. Então qual é o conjunto de solução dessa equação aqui, dessa função? X pertence a R, tal que x é diferente de 2. Só isso. Tranquilo. Beleza? Ou seja, via o denominador, né, alguma equação no denominador aqui, lembra, o denominador ele tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. É só lembrar disso. Esse aqui é o nosso primeiro caso de domínio, tá? O denominador tem que ser diferente de zero. Professor, qual é o segundo? O segundo caso é o que eu vou mostrar para vocês, né? Que não existe raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Ou seja, calma aí. Sai do denominador agora, volta aqui, ó. A gente saiu daqui, já veio pro cá, pra cá, viu? Então bora aqui, ó. Se eu tô te dizendo que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais, significa que eu preciso ter um valor maior ou igual a zero. E pensa comigo, vou dar um exemplo aqui numérico. Raiz de 4, 2. Raiz de menos 4 é 2? Não é. Raiz de menos 4 no conjunto dos reais não existe, porque eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Então a minha raiz, para que ela exista, eu tenho que ter um valor ou zero ou maior do que zero. Por exemplo, raiz de zero é zero. Raiz de um é um. Raiz de 2 vai dar um valor lá, que não é um número exato, mas vai dar. Raiz de 3, de 4, 5. Raiz de 9, 3. Então, eu vou ter valores. Para que essa função aqui exista, eu preciso ter um valor maior ou igual a zero dentro da raiz. Porque se esse valor dentro da raiz aqui der um valor negativo, essa raiz ela não existe, porque é uma raiz quadrada. Então, qual que vai ser o domínio disso aqui? Tudo isso aqui que está dentro da minha raiz tem que ser maior ou igual a zero. Se ligou? Maior ou igual a zero. Vou resolver isso aqui novamente agora, ó. Módulo de 2x menos 2. Esse menos 5 vou passar para lá. Não é menos 5, tá negativo aqui, passa para lá positivo, né? E a gente resolve normalmente, não tem segredo, tá? 2x menos 2 maior ou igual a 5. Eita! Maior ou igual a 5. E a outra opção, 2x menos 2 maior ou igual a menos 5. E aí, fazendo a equação, a inequação, normalmente aqui, ó, 2x maior ou igual passa para lá 7. X maior ou igual a 7 meios. E a outra solução possível, 2x maior ou igual a menos 3, né? X maior ou igual que menos 3 meios. Vou fazer a letra B aqui rapidinho e vocês fazem a parte do intervalo para treinar, tá bom? Eu sei que... Eu dividi aqui no meio. Eita. Eu sei que a minha raiz ela tem que ser um número maior ou igual a zero. Então isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. De novo, aqui ó. Raiz de x menos 1. E esse menos 3 passa positivo. Aí eu vou ficar que x menos 1 é maior ou igual a 3. Ou x menos 1 é maior ou igual a menos 3. Tá? X, esse menos 1 passa positivo. Maior ou igual a 4. Ou x passa negativo. Ou não, pera aí. A cabeça também já tá toda doida. Aqui, ó, não é maior não, aqui é menor. É só lembrar da propriedade, tá? Que eu confundi. Esqueci de trocar. Acontece. Bora lá. Menor. Aí sim, pronto, fechou. Esse menos um passa pra lá. Positivo vai ficar menos 2. Então aí, ó, não vai nem dar nenhum conflito, não. Quando você fizer o intervalo lá bonitinho, você vai encontrar, né, esses valores aqui, ó. Pra primeira opção, né? Maior ou igual a 7 meios, menor ou igual a menos 3 meios. E o de cá, maior ou igual a 4 ou menor ou igual a menos 2. Tá? Então não tem segredo não, é só achar
o intervalo certinho e tá tudo bem. Tá? Então, com relação ao domínio, galera, só lembrar disso. Denominador diferente de zero, tá? E raiz maior ou igual a zero. Não tem problema, é super tranquilo, tá bom? E lembrar da propriedade, tá? Pra não acontecer esse erro que eu cometi aqui de esse deslize. Essas duas propriedades aqui de inequação, tá bom? Bom, acredito que tenha ajudado vocês aí de alguma forma esse vídeo, né? Espero que tenha ajudado. E aí eu vou ficando por aqui agora. Qualquer dúvida podem contactar, tá bom? Valeu!